Olá, eu sou o Dr. Dermival Panseira e hoje vou falar com vocês a respeito de um assunto de profunda importância para o mundo todo: obesidade e sobrepeso. 60% dos brasileiros hoje em dia possuem sobrepeso ou obesidade e se estima que nos próximos anos essa taxa chegue a 75%. Obesidade e sobrepeso estão relacionados a uma série de doenças, como diabetes, hipertensão, aterosclerose, hérnia de disco, artroses, tromboses, flebites, câncer e uma série de coisas. Por isso, o controle dessa situação é muito importante. Primeiro, vamos saber o que é obesidade. Normalmente as pessoas chegam no consultório e falam: doutor, eu quero perder peso. Isso é um erro. Excesso de peso não é obesidade. Pode ser, mas pode não ser. Obesidade é definida como sendo excesso de gordura no corpo. O que é gordura? Gordura é sobra de energia. Quando você ganha mais do que você gasta, o que você faz com o dinheiro que sobrou? Você rasga? Não. Você pega ele e guarda, faz uma reserva para poder utilizar no futuro, caso venha a ter necessidade. O corpo faz a mesma coisa. Quando você dá para ele mais energia do que ele precisa, ele usa o necessário e pega aquilo que sobrou, transforma em gordura, que é uma forma fácil dele armazenar energia, e guarda para ser utilizada no futuro. Essa gordura de reserva vai ficar ali até ser utilizada ou vai se somar a novas gorduras que vão sendo depositadas. E a gente diz que você sai de uma situação normal, chamado eutrofia, acumula gordura além do que deveria, passa para o sobrepeso e futuramente você chega à obesidade. Antes se dizia que a classificação de eutrófico, sobrepeso e obesidade deveria ser feita em relação a um índice chamado IMC, que ele avalia peso sobre altura ao quadrado. Hoje em dia a gente já não usa mais isso daí. Por quê? Porque você pode ter um peso grande devido à massa muscular e não à gordura. A balança não identifica o que é que ela está mostrando, ela só mostra o conjunto todo. Então, hoje em dia, a gente não usa mais o IMC, a gente usa a composição corporal. Quanto de gordura você tem em relação ao seu corpo todo? Vamos imaginar uma pessoa com 30% de gordura, significa que 30% do corpo dela é composto por gordura. Qual é o normal? O normal é 15%. Isso é um valor discutível. Cada escola, cada autor tem os seus limites, os seus valores. Não se chegou a um consenso ainda. Eu, no meu consultório, no meu dia a dia, utilizo o valor de 15% como sendo o valor normal para homens e mulheres. De 15% a 18% para os homens, eu digo que eles estão com sobrepeso. Acima de 18% com obesidade. De 15% a 20% para as mulheres, eu digo que elas estão com sobrepeso. Acima de 20%, elas estão com obesidade. Como nós vimos, existe uma diferença entre ganhar peso e ficar gordo. Uma pessoa que faz bastante exercício de musculação, se alimenta corretamente, vai ganhar massa muscular, seu peso vai aumentar, seu IMC vai aumentar, mas ela não vai ser gorda. Uma pessoa que não faz exercício nenhum, come bastante, o peso vai aumentar, o IMC vai aumentar, a quantidade de gordura vai aumentar e ela vai se tornar obesa. As duas pessoas podem ter a mesma idade, mesma altura, mesmo peso, mesmo IMC, porém um é magro e o outro é gordo.
por isso que a gente utiliza a composição atualmente. O que é indispensável para engordar? Muitas vezes as pessoas falam que engordam porque tem propensão genética, porque tem alguma doença, porque tem um distúrbio de comportamento, por uma série de fatores. Mas é importante entender uma coisa: só existe um motivo para a pessoa engordar, independente de todo o resto. Esse motivo é comer além do que precisa. Se você não comer mais do que o necessário, independente de ter fator genético, independente de ter alguma doença que facilite ou não o ganho de peso, independente do seu comportamento, você não vai engordar. Você só vai engordar se você comer além daquilo que você precisa. O que muda é essa necessidade. Por exemplo, conforme o tempo vai passando e você vai envelhecendo, você precisa de uma quantidade menor de energia. Se você continua comendo a mesma coisa que você comia quando era jovem, vai sobrar. E se vai sobrar, você vai engordar. Entendeu? Naquela época, quando você era jovem, a quantidade de comida estava proporcional à quantidade de gasto e você não engordou. Mas hoje em dia, o mesmo tanto de comida sobra. Se sobra, forma gordura. Se forma gordura, você vai engordar. Para emagrecer, então, é muito fácil. O que se precisa fazer para emagrecer? Se para engordar você tem que comer mais do que você está gastando, para emagrecer você tem que gastar mais do que você está comendo. Como é que você consegue isso? Simplesmente fazendo dieta? Não. Fazendo dieta simplesmente você não vai conseguir, porque teu corpo foi muito bem projetado. Quando você começa a querer emagrecer, você está comendo um tanto de energia e está gastando um tanto de energia, e você resolve comer menos, ele imediatamente vai perceber e o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o gasto de energia. É como você no seu dia a dia, quando você está acostumado a ganhar um determinado valor e de repente passa a ganhar menos, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar custos. E o organismo faz exatamente isso. Ele não sabe por que você está dando para ele menos energia, mas imediatamente ele começa a cortar custos do seu corpo para fazer com que seu gasto diminua. Por isso, para emagrecer, não adianta simplesmente fazer dieta. É preciso que você tente manter esse gasto aumentado. E isso você consegue fazendo exercício junto com a dieta. Mas simplesmente fazer dieta e exercício também pode não ser suficiente, porque se você faz sempre o mesmo tipo de exercício, no mesmo tempo, na mesma intensidade, seu organismo se acostuma com aquilo, ele se adapta, ele se condiciona. E quando você está condicionado, o gasto diminui. Se o gasto diminui, não consegue mais fazer você emagrecer. Então, você tem que fazer a dieta e você tem que fazer exercício, mas tentando todos os dias aumentar um pouquinho a intensidade para não permitir que seu organismo se condicione. O que devemos fazer quando estamos fazendo dieta correta, estamos fazendo o exercício correto e mesmo assim paramos de perder peso? Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Por quê? Porque o corpo é muito eficiente. De repente, você reduziu a ingestão de alimentos, você está fazendo exercício, você está tentando aumentar o gasto de todas as formas, mas ele tem uma eficiência tão grande que ele consegue equilibrar novamente. É aí que entra a ação do médico. O médico pode te dar um medicamento para ajudar a manter o gasto de energia como era anteriormente e dessa forma você voltar a perder peso. Se você se interessa por esse assunto, assine o nosso canal para ser avisado sempre que
colocarmos algum assunto em pauta. Obrigado.